Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Milena, sou estudante de Biologia na UFSJ e voluntária no programa do Residência Pedagógica. E hoje eu vou discutir com vocês as questões do volume 7 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano. O nosso tema especificamente será sobre as semanas 3 e 4 e o tema específico é os biomas. A questão de número 1 é uma questão do Enem do ano de 2001 e diz o seguinte: a Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o litoral brasileiro, do Ceará ao Rio Grande do Sul, ostenta hoje o triste título de uma das florestas mais devastadas do mundo. Com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, hoje restam apenas 5% da vegetação original, como mostram as figuras. Então, aqui a gente tem representado na cor preta o que correspondia à Mata Atlântica em sua cobertura original, ou seja, antes da chegada dos europeus. Como que estava a Mata Atlântica? Era toda essa extensão aqui. E aí o exercício traz pra gente como que isso foi mudando com o passar dos anos, até que aqui a gente tem dados de 2000, onde resta apenas 5%, né, do que foi a vegetação original. Aí ele pergunta o seguinte: considerando que as características histórico-geográficas do Brasil e a partir da análise das figuras, é correto afirmar que, letra A, as transformações climáticas, especialmente na região Nordeste, interferiram fortemente na diminuição dessa floresta úmida. Essa alternativa está errada, gente. Não é a mudança climática que o Nordeste sofreu que provocou a devastação da Mata Atlântica. Na verdade, pode ser o efeito contrário, né? A devastação da Mata Atlântica pode ter atrapalhado alguns aspectos climáticos na região Nordeste. Então, essa alternativa está errada. A letra B diz o seguinte: nas 3 últimas décadas, o grau de desenvolvimento regional impediu que a devastação da Mata Atlântica fosse maior do que registrada. Essa alternativa também está errada, né? Na verdade, quanto maior o grau de desenvolvimento entre vários aspectos de crescimento populacional, crescimento econômico, maior foi a devastação. Essa alternativa também está errada. A alternativa C diz o seguinte: as atividades agrícolas, aliadas ao extrativismo vegetal, têm se constituído, desde o período colonial, na principal causa da devastação da Mata Atlântica. Essa é a opção verdadeira, né? Porque desde a época da colonização, quando os portugueses e os europeus chegaram no Brasil, a primeira mata que eles tiveram contato foi a Mata Atlântica, né? Então, ela foi a região que foi explorada inicialmente, né? Tanto para a remoção do pau-brasil, tanto para as plantações de cana-de-açúcar, de café e tantas outras coisas também, como a gente, se for olhar os aspectos históricos, geográficos, a gente consegue analisar isso. Então, essa é a alternativa correta. E a letra D diz o seguinte, né? Vamos conferir elas e saber por que elas estão erradas. A taxa de devastação dessa floresta tem seguido o sentido oposto ao do crescimento populacional de cada uma das regiões afetadas. Na verdade, ela não está seguindo o sentido oposto, né? O sentido oposto seria se quanto maior a população, menor a devastação, mas na verdade não. Quanto maior a população, também maior está sendo a devastação. Então, essa alternativa ela está errada. E a alternativa E diz o seguinte: o crescimento industrial na década de 50 foi o principal fator de redução da cobertura vegetal na faixa litorânea do Brasil, especialmente da região Nordeste. Apesar que sim, na década de 50 houve um movimento de industrialização muito forte no Brasil, isso ocorreu na região Sudeste, não foi na região Nordeste. E mesmo que fosse isso, essa destruição ela já vem ocorrendo antes da década de 50, como a gente acabou de ver. Então, essa alternativa está errada. Questão de número 2. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas desse bioma. Então, aqui ele já dá o nome de 3 matas. Se a gente já sabe onde estão essas matas, a gente já sabe qual que é o bioma. Mas vamos continuar lendo. Em razão do processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda uma das maiores extensões de floresta nativa no Brasil. Quem que guarda as maiores extensões de floresta nativa no Brasil? A Mata Atlântica a gente já sabe que não é, porque sobrou só 5%, né? Então, vamos lá.
Ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente cessado. O texto refere-se a qual bioma? Ao bioma amazônico, né? Com certeza, né? Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são matas presentes na Amazônia. Tem o maior território, né, de florestas do Brasil, é a Amazônia. Questão 3. O cerrado se caracteriza por conter árvores muito altas formando florestas? Não, isso é presente na floresta amazônica, né, no bioma amazônico. Letra B. Árvores baixas com troncos retorcidos e de aparência seca? Com certeza. O cerrado, né, são essas árvores menores, árvores pequenininhas, todas contorcidas, com a casca bem grossa, que são adaptações, né, dessas plantas ao ambiente que elas vivem, né? Depois a gente pode discutir um pouco por que seria, né? A letra C fala cactos e palmeiras, longe uns dos outros, não é. Isso não é característica do cerrado. E a letra D, pinheiros altos e de troncos finos, também não é característica de cerrado. Questão número 4. Em 2001, o Pantanal foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Dentre as opções abaixo, a que não corresponde ao bioma ou seja, o exercício que é aquilo que não corresponde, alternativa incorreta. Letra A. Uma das maiores planícies inundáveis do mundo, o Pantanal abrange parte do Mato Grosso do Sul, do Paraguai e da Bolívia. Isso é verdade, né? O Pantanal, ele é de fato uma das planícies inundáveis maiores do mundo, né? E ele abrange esses estados e países que a alternativa A traz aqui. Alternativa B. O Pantanal é considerado um mosaico de ecossistemas que intercala regiões de cerrado e floresta úmida, além de áreas aquáticas e semiaquáticas. Essa alternativa também está correta. O Pantanal ele vai ter áreas mais abertas, né, com uma vegetação mais baixa, área que a gente pode chamar de savana, né, mais semelhante ao cerrado. E ele também vai ter áreas que têm uma vegetação mais fechada, né, que são as áreas de floresta úmida. Além de áreas aquáticas, né, é formado por muitos rios, e semiaquáticas no caso das inundações. Alternativa C. As queimadas para a renovação das pastagens, a contaminação do solo e da água por pesticidas e a caça e a pesca predatória ameaçam o bioma, que ainda é o mais preservado do Brasil. Essa alternativa também está correta. O Pantanal é conhecido como o bioma mais preservado do Brasil. E as práticas de queimada, caça, agricultura, né, devido injetando pesticidas, né, no solo, isso são problemas que o Pantanal enfrenta. Então a alternativa C também está correta. Certamente a alternativa errada é a letra D, mas vamos ver por quê. A letra D diz o seguinte: um tipo de ecossistema encontrado no Pantanal são os mangues, composto por árvores de troncos finos e raízes aéreas e respiratórias, adaptadas a solos encharcados. Sim, essas árvores que vivem, que estão no ambiente de mangue, elas têm essa característica. Mas o mangue ele não é uma característica do Pantanal, porque o mangue ele precisa da influência do litoral, né, influência marítima. E no Pantanal não tem contato com o mar. Então essa é a alternativa errada, né? A alternativa, na verdade, que tem que ser marcada. A gente falou, né, nessa questão sobre o Pantanal ser o bioma mais preservado do Brasil. E sim, ele é conhecido por isso. Só que no ano de 2020 a gente viu notícias como essa daqui. Incêndios no Pantanal continuam avançando e a área destruída passa de 2,1 milhões de hectares em Mato Grosso. Gente, a área destruída representa 26% do bioma. Não sei nem se dá para dizer que ele é o mais preservado ainda. Questão número 5. Todos os anos, a região... Eita, mostrei a resposta, mas tudo bem. Todos os anos, a região perde milhares de quilômetros quadrados de vegetação pelo corte de árvores e pelas queimadas. O agronegócio responde por uma parcela significativa do desmatamento generalizado e a atividade ganha cada vez mais espaço. O ritmo de desmatamento, contudo, vem diminuindo nos últimos anos. Em 2011, foram desmatados 6.238 km², cerca de 65% menos do que o total desmatado 10 anos antes. A qual bioma o texto refere, né? Então aqui ele já fala, perde milhares de quilômetros quadrados. Um bioma que muito provavelmente tem milhares de quilômetros quadrados de vegetação, né? E de árvores, é o bioma amazônico, né?
E aqui ele fala, né, que em 2011, comparado a 2001, teve uma melhora no desmatamento. Só que se a gente vê também as notícias desse ano de 2020, a gente acabou se deparando com isso daqui. A Amazônia tem aumento de 68% nos alertas de desmatamento em agosto, né? Outra, alertas de desmatamento na Amazônia em outubro são os mais altos para o mês na série histórica, apontam dados do INPE, né? Ou seja, esse ano já ocorreu o maior, né, na série histórica. Então, eu acho importante trazer essa atualização, né? Porque apesar que em 2011 tinha havido uma melhora, a gente vê aí que nesse ano isso veio por água abaixo de novo, né? Então, é importante ressaltar como que está o atual estado, né, desses biomas aí. Questão de número 6, uma questão da PUC. O texto abaixo refere-se a qual formação vegetal? De origem bastante discutida, essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta duas estações bem marcadas, uma seca e outra chuvosa, como no Planalto Central. Então, aqui ele já traz duas informações. É um bioma onde a gente tem uma marcação, né, bem definida, uma estação seca, uma estação chuvosa. Não tem muita alteração, ou tá seco ou tá chuvoso. Como no Planalto Central. Então, a gente já sabe que tá ali na região do Planalto Central, né? Ela apresenta dois estratos nítidos, um arbóreo arbustivo, ou seja, árvores e alguns arbustos pequenos, né? Árvores não tão grandes e alguns arbustos pequenos, onde as espécies tortuosas têm os caules geralmente revestidos de casca espessa e outro herbáceo geralmente disposto em tufos. Então, aqui ele já fala que as espécies são tortuosas, né, com caules bem revestidos por uma casca bem grossa. A gente sabe que isso é característica do bioma do cerrado, né, como dito anteriormente, né, que o cerrado tem essas árvores bem tortinhas mesmo. E a questão dessa casca, né, ser espessa no cerrado, é porque o cerrado, ele é um bioma adaptado ao fogo, porque geralmente está muito seco, às vezes cai um raio e aquilo provoca uma pequena queimada ali. Lembrando que queimada natural é diferente de incêndio criminoso, né? Estamos falando de coisas diferentes. Mas então, essa vegetação ela acaba sendo adaptada ao fogo. E tendo a casca mais grossa, a chance dessa árvore, né, no caso de uma árvore, ser destruída pelo fogo é muito menor do que se ela não tivesse uma casca grossa. Questão de número 7. O bioma Caatinga é caracterizado por apresentar uma rica diversidade em organismos vegetais e animais. No entanto, a atividade humana tem promovido a degradação desse ecossistema natural. Diante dessas considerações, o exercício pede duas coisas. Letra A. Descreva 3 atividades humanas que têm promovido degradações físicas e ou químicas no bioma da Caatinga. Então, se vocês olharem no PET, o próprio PET de vocês nos textinhos traz quais seriam essas 3 atividades, que são o consumo de lenha nativa, explorada, né, de forma ilegal e insustentável, ou seja, ela não é permitida legalmente e insustentável porque o ambiente ele não consegue se recuperar disso, né, para fins domésticos e industriais. Então, a gente tem aqui, né, o consumo de lenha nativa. Sobrepastoreio. O que seria o sobrepastoreio? Suponha que que tem um fazendeiro e ele disponha de uma área para deixar com que o gado dele realize a pastagem. O ideal é que ele dividisse essa área, vamos colocar um número hipotético, né, em 2. E de um período, de um certo mês até outro mês, ele deixasse o gado pastando em uma área. E depois ele trocasse. No outro período, ele deixa o gado pastar em outra área. Por que isso é importante? Porque quando ocorre essa troca de um pasto, né, para outro, a vegetação do pasto que está em descanso, ela consegue se recuperar. Quando o gado ele é soltado, assim, vai pastar onde der para pastar e não tem muito esse controle, não tem muito esse manejo,
a vegetação ela não dá tempo de se recuperar, né? Porque o gado fica pisoteando, o gado consome tudo que tem ali. E o que a gente vai encontrar são imagens parecidas como essa, né? Bem desértica. E a terceira atividade, né, seria a conversão para pastagens e agriculturas, né? Tirando a vegetação nativa, tirando aquela vegetação que já é do local, para converter em pastagens e para agricultura. A letra B, né, pede o seguinte: indique 3 estratégias de manejo, descrevendo como elas podem mitigar os processos de degradação. Uma dessas 3 estratégias seria a extração sustentável dos recursos, né? A extração sustentável de recursos como a madeira, só pode retirar tal madeira em tal quantidade, não pode, né, sair desmatando tudo. De frutos, né, como o umbu, que é um fruto famoso nessa região, o juazeiro também. Outra medida seria a criação de mais unidades de preservação federais e estaduais, como o Parque Nacional Boqueirão da Onça, o Parque Nacional de Ubajara. E uma terceira medida seria a promoção de alternativas para uso sustentável da sua biodiversidade. Ou seja, não é que é proibir as pessoas, né, de utilizar aqueles recursos que tem na Caatinga, mas fazer um uso consciente, né, um uso sustentável. O que seria um uso sustentável? Um uso que, à medida que interesses econômicos também crescem, a natureza ela não fica prejudicada em relação a isso, buscando sempre, né, ter um equilíbrio. Então, pessoal, é isso. Dúvidas? Se tiverem, pode mandar no meu e-mail, ou enviar para a professora Ana Paula, ou então enviar no Instagram do Residência Pedagógica. E é isso. Muito obrigada!